temos que agradecer aí que eu em Caxias do Sul e a Silene em São Paulo estamos conseguindo conversar. Então, quero primeiro começar agradecendo a Silene por aceitar e dedicar uma hora do tempo dela, que eu sei que é corrido, agenda apertada, para falar com a gente sobre Strategic Sourcing. Ela é especialista, ela já escreveu um livro sobre Strategic Sourcing, ela já tem vários e vários anos de carreira falando e aplicando o Strategic Sourcing. É por isso que eu acredito que essa live vai ser tão pesada, tão histórica e épica, porque a gente nunca falou sobre o Strategic Sourcing nessa profundidade. E então eu quero fazer uma breve introdução da Silene, depois eu vou deixar ela falar um pouco mais sobre o background dela. Ela tem uma série de slides para apresentar, tem um roteiro ali para falar sobre as boas práticas e também sobre os desafios na implementação do Strategic Sourcing aqui no Brasil. A gente já existem muito conteúdo falando de Strategic Sourcing fora do Brasil, mas no Brasil é um assunto pouco comentado no meu ponto de vista. Depois a Silene vai falar um pouco sobre como ela vê isso. Mas quero dizer que, então, que a Silene, ela é CEO da Nova Solução e ela é diretora e cofundadora do Instituto Enlace, além de ser escritora do livro Strategic Sourcing, Manual de Aplicação da Metodologia de Compras Estratégicas. Então, Silene, seja bem-vinda, muito obrigado, e aí agora é contigo, a palavra está contigo, pode te introduzir, se quiser já entrar no assunto do tema aí da nossa live, fique à vontade. Muito bom, muito obrigada, Tiago, é um prazer estar aqui com você, nesse grupo super conhecido, famoso, Compradores de Elite. Realmente, gostei demais mesmo do convite, a gente ainda não tinha tido essa oportunidade, e diria, a primeira live desse ano, então realmente muito bacana, estou muito feliz por estar aqui. E espero contribuir um pouco, né, com a minha experiência nesse tema, que eu sou realmente apaixonada desde o primeiro momento, amor à primeira vista mesmo. Se alguém tem dúvida sobre amor à primeira vista, eu vou dizer para vocês que existe, né? Foi o que aconteceu comigo com essa metodologia e com toda a abordagem estratégica de compras. E eu trouxe para vocês aqui alguns slides. Eu posso compartilhar já? Sim. Tu que manda aqui, Silene. A hora que tu quiser compartilhar, a gente compartilha. Vamos lá, pode mandar aí que eu só tenho que fazer o check para colocar na tela, mas já podemos compartilhar sim. Tá, eu vou compartilhar aqui, tá ok? Uhum. Então, vamos lá. Então, pessoal, para a gente começar a conversar, não é? Como o Tiago falou, tá certinho? Aí, estamos na tela, não sei como tu tá vendo, às vezes os convidados dizem que eles não conseguem enxergar alguma coisa, mas a tua tela está na tela. Tá, se qualquer coisa você me fala e você compartilha daí, se for o caso, tá bom? Beleza. Uhum. Então, nós vamos falar aqui sobre as boas práticas e desafios na implementação. Como o Tiago já começou a me apresentar, eu tenho mais de 35 anos de experiência profissional na minha jornada profissional, e desses 35 e poucos anos, eu não falo exatamente porque as pessoas fazem conta, né? Eu não gosto muito das contas. Brincadeiras à parte, mas desses 35 aí, quase 23 anos dedicados a suprimentos e suprimentos estratégicos, né? Eu sou uma das profissionais, dos muitos profissionais que não escolheu compras, não escolheu suprimentos como uma carreira, mas tive a oportunidade, agarrei essa oportunidade e realmente hoje faz parte da minha vida, eu vivo disso, e diria que a cada dia que eu, da minha jornada profissional, é uma experiência diferente, é um aprendizado, né? Então,
primeira vez que eu tive essa oportunidade foi lá em mais ou menos 1997, 98, e a primeira vez que eu tomei contato com a metodologia foi no ano 2000. Meu primeiro Strategic Sourcing foi em 2001, com uma categoria de colchões, né, que eu atuava no Grupo Accor. Que legal. E meu primeiro Strategic Source, meu primeiro leilão reverso, e daí foi. E daí em diante, realmente, como eu comentei, me apaixonei e entendi em algum momento que isso ia ser o meu futuro, né? E eu passei aí por diversas empresas, tive a oportunidade de trabalhar em consultoria, estruturei áreas, né, de negócio em uma outra organização, tive a oportunidade de realizar inúmeros projetos de Strategic Sourcing, até o momento que eu tive o insight de que realmente eu precisaria empreender, e foi quando eu fundei a Nova Solução Consultoria, que é a nossa empresa focada na gestão de suprimentos dentro das organizações, onde a gente presta serviço e etc. Né? Com o tempo e com a demanda, a gente, eu e meu sócio, meu irmão, Mauro Bin, sócio desde que nascemos, segundo ele, fundamos o INLACE, que é o Instituto Latino-Americano de Compras Corporativas Estratégicas, onde nós oferecemos todos os tipos de treinamento para suprimentos, para as organizações, para os profissionais. Nós temos programas abertos, programas in company, nós temos o GSEC, que está no ar agora, que é o programa de certificação de profissionais em compras estratégicas. Em julho, nós temos o FPC, que é a formação de compradores, para compradores iniciantes. Então, nós temos um portfólio bastante interessante e diferenciado para a capacitação. Oferecemos trilhas e treinamentos também para as organizações. O mais bacana é que todos esses treinamentos se conversam, né, convergindo sempre para a abordagem estratégica de compras. Certo? Então, e com a minha experiência, eu escrevi o Strategic Sourcing, Manual de Aplicação da Metodologia de Compras Estratégicas, que é realmente, Tiago, um manual, ok? Passo a passo, no detalhe, com atividades, com tarefas, com dicas. Então, se o profissional tem interesse em implementar esta metodologia, esse é o livro, Esse é o livro. Eu estou sabendo, Silene. Está aqui, foi lido, foi analisado, e assim, a única coisa que eu tenho para dizer, né, obrigado por ter colocado este manual aí no Brasil, né, porque até a gente conversou um pouco ontem, né, e eu perguntei por que a Silene tinha escrito esse livro, mas, assim, no meu ponto de vista, ele é um grande divisor de águas no Strategic Sourcing no Brasil, né, Silene? Porque os livros que tem, e são poucos os livros que falam de Strategic Sourcing, eles vão muito na questão teórica, né? E o teu, ele é exatamente o manual de aplicação. Então, para quem realmente quer resultado com o Strategic Sourcing, no meu ponto de vista, o primeiro passo é ler, reler e aplicar o teu livro, e depois dar os próximos passos, né? Exato, exatamente. Ele mostra a experiência, né, Tiago? Falar sobre algo teórico é fácil, né? Falar sobre algo com experiência não é tão fácil assim. Então, isso que eu trago no livro é a experiência de vários projetos que na maioria dão certo, né? Um ou outro, a gente acha que não, mas no fim sempre dá certo, né? Algum benefício sempre se tira, né, Silene? Exato, né? Um resultado sempre existe, né? Às vezes não é aquele esperado, mas sempre é um resultado. Esse que é o grande lance, digamos assim, da metodologia, né? Então, hoje eu vou trazer aqui para vocês um pouco dessa experiência, que ela é bastante importante, né? E que a gente passa nos nossos treinamentos, nos nossos projetos de consultoria,
e que é como aplicar. Quais são os principais desafios, né, da implementação desse método que nasceu nos Estados Unidos em meados de 1980 e que chegou aqui para mim em 2000 e que agora, né, há uns 5 anos mais ou menos, que a gente realmente vem falando dessa metodologia. Uhum. A metodologia, a gente tem que entender um processo de strategic sourcing como um projeto, ok? E como todo projeto, ele requer planejamento e organização. Então, esse é um dos segredos da metodologia de strategic sourcing. Ele é realizado como um projeto. Então, ele tem começo, meio e fim, ok? O planejamento, a organização, os processos que estão lá dentro da metodologia, bastante estruturados, né? Processos de análise, que tem como objetivo gerar informação e gerar a famosa inteligência da categoria. Às vezes a gente vai buscar inteligência de mercado, inteligência, né, da categoria fora da organização. Não, isso está dentro da organização, não está fora. Logicamente que a gente traz informação para complementar os estudos, mas o grande arcabouço de informação que é desenvolvido na metodologia, ele é gerado dentro da organização, ok? Então, a metodologia, ela propicia esse estudo, ok? Gerando inteligência, buscando resultados sustentáveis no longo prazo. Então, é extremamente importante esta visão do Strategic Sourcing. Ok? Então, por onde a gente começa, né? Sempre vem essa pergunta para mim, Silene, por onde eu começo a fazer o Strategic Sourcing? E aqui vem o primeiro conceito, o mais importante e único sobre a abordagem estratégica de compras, que é o conceito de categoria. Então, para eu começar um projeto de Strategic Sourcing, eu preciso ter uma categoria, eu preciso saber qual categoria eu vou aplicar esta metodologia. E, Tiago, este conceito de categoria, né, que é a gestão estratégica de compras, ela está pautada na gestão por categoria. E esse é o grande lance que poucos profissionais e poucas empresas ainda não perceberam. Quando você faz essa abordagem, você entende os gastos da sua organização à luz de categorias, tudo muda, a vida começa a ficar azul. É uma outra visão do departamento de compras, da empresa como um todo, né, Silene? Porque tem muitas empresas que eu vejo que elas vão comprando e, cara, cai em cada... Vem requisitante, manda a compra e cai no comprador que está mais livre e assim vai. E elas não têm essa visão. Vamos olhar as categorias e colocar um responsável por cada categoria. Ou, claro, um responsável por uma ou duas categorias, mas não tem essa questão de visão por categorias. Isso muda tudo, né? Muda o jogo da empresa. Muda tudo, Tiago. Muda a percepção da organização em relação a suprimentos, muda os resultados que suprimentos gera, muda a vida do profissional de suprimentos, né? Na hora que você faz uma gestão por categoria, você sai, né? Você tende a sair, né? É evolutivo o processo das compras transacionais, das compras repetitivas, das compras de baixo valor, do desgaste, do apagar de incêndio, né? Então, este conceito é o conceito primordial, digamos assim, é a pedra primordial da gestão estratégica de suprimentos dentro da organização. Só que Silene, deixa eu só te falar uma coisa. Eu acho que a galera que está nos assistindo, eles não têm esse tipo de coisa, compra transacional, eles não ficam apagando incêndio, não tem nada disso no dia a dia dos compradores que nos assistem aí. Então, eu acho que nem vai ser muito importante a gente aprofundar esse assunto. Será mesmo?
Na verdade, essas são as grandes dores, né? Eu tenho ouvido muitos compradores e essas são exatamente as grandes dores, né? Eu passo o tempo inteiro apagando incêndio, né? O requisitante não sabe como solicitar, eu fico o tempo inteiro no transacional. Então, eu acho que, assim, para quem ainda não estava convencido de que eles precisam assistir essa live até o final, tá aí a grande chamada, né? Exato, Tiago. Esse é o grande, eu diria assim, é o grande barato, é a gestão por categoria, ok? Uhum. Tem um escritor que ele fala que a gestão por categoria é uma filosofia de ação, de atuação de suprimentos. Muito bacana. E agora, o que é gestão por categoria? O que é uma categoria, né? Uma categoria, pessoal, é exatamente o mercado fornecedor relativo àquele bem, serviço, equipamentos ou materiais. Então, quando eu agrupo um gasto, vamos dizer, óleos combustíveis, né? Quem vende óleos combustíveis? Que mercado fornecedor é esse? Então, todos aqueles gastos de óleo que este mercado fornecedor, né, este grupo de fornecedores, esta fonte de fornecimento fornece, eu posso agrupar estes gastos em uma categoria, né? Então, eu vou abordar este mercado de uma vez só, uma única vez, e não em vezes picadas a cada demanda. Então, o profissional que trabalha hoje, né, em suprimentos, ele pode até não fazer processos de strategic sourcing, mas ele já pode atuar à luz das categorias, porque ele pode olhar aquilo que vem para ele como demanda e ele pode consolidar isso. Isso é uma atividade dele, depende absolutamente dele, ok? Então, categoria, mercado fornecedor, legal? Legal. Desculpa, só para trazer um outro exemplo, Silene, que tem muita gente que compra tanto matéria-prima, né, que é uma categoria, como embalagens. Então, embalagens também é um exemplo de categoria, né? Então, todos os fornecedores todos os fornecedores que são vendedores das embalagens, independente de qual embalagem ele entra numa categoria, é isso, né? Se você me permite, eu vou complementar a tua afirmação, legal? Claro. Então, embalagens, eu tenho um grupo de embalagens, mas dentro de embalagens, Tiago, eu tenho várias categorias, porque eu tenho vários fornecedores, entendeu? Ótimo exemplo. Uhum. Eu tenho embalagens plásticas, eu tenho embalagens de alumínio, eu tenho embalagem de papelão, ok? Então, são mercados fornecedores diferentes, fontes de fornecimento diferentes, entendeu? Então, esse grupo embalagens, ele pode ser categorizado à luz das fontes de fornecimento. Legal. E aí eu tenho, nesse exemplo, né, 3 categorias. Excelente. Legal? Muito bom. Bem. Então, a partir do momento que eu tenho uma categoria, eu já posso começar o meu processo de strategy sourcing, ok? Está aqui, ó. Gestão por categoria é mais que um processo, é uma filosofia que gera potencial, né? Tem potencial benefícios, que gera potenciais benefícios aqui surpreendentes que impactam até na diferenciação competitiva das organizações. É o Jonathan O'Brien. Ele tem um livro que é bastante interessante, esse cara aqui, ó, é o Category Management in Purchasing. Esse livro, ele é muito bacana também. Legal? Muito então, bom. só para a gente alinhar aqui a nossa live, como que a gente aborda a metodologia, né? Então, existem várias formas de abordagem, as top 5, né, categorias, as top 5 consultorias, entre elas, aqui, desenhou a primeira vez lá a matriz de Kralik, né, e depois uma outra consultoria que deu toda a roupagem aqui da metodologia, aborda a categoria entre 7 e 8 etapas, tá? E eu sigo essa linha. Qual é o grande lance da metodologia, Tiago? É o processo, é a hora, o momento em que a gente realiza cada etapa e cada análise, legal?
Então, rapidamente, só para a gente alinhar aqui o discurso, a gente entende a metodologia em 8 etapas, são 8 processos estruturados de análise, onde a gente divide as 3 primeiras etapas em grupos de fundamentação. Então, aqui a gente tem definir requerimentos internos, é todo o nosso baseline, nosso histórico. Etapa 2, entender o mercado fornecedor, ok? Etapa 3, elaborar o modelo de TCO, o famoso Total Cost of Ownership. Essas 3 etapas juntas formam a estratégia. Ninguém faz isso. Mesmo empresas que dizem, eu faço strategic sourcing, quando a gente entra um pouquinho a fundo e faz algumas perguntas, a gente percebe que os profissionais não fazem. Por quê? Porque aqui a gente precisa sair da zona de conforto. Porque aqui a gente precisa estudar, aqui a gente precisa pesquisar, a gente aqui precisa desaprender, isso é importante, a gente precisa desaprender aquilo que a gente já sabe, tá? Já tinha aprendido. Exato, né? A gente tem que mudar o nosso modelo mental do que é suprimentos. Essas 3 etapas. Quando eu passo dessas 3 etapas, significa que eu já estou em outro nível. Olha só, Silene, eu acho que o que tu está falando, inclusive, tem uma pergunta exatamente que eu acho que tu já respondeu, mas eu coloquei na tela aqui só porque eu até não comentei com o pessoal, a ideia era pegar todas as perguntas no final, mas conforme algumas vão chegando, eu já vou trazer aqui para a gente não perder o timing, tá? Tu começou ali, definir requisitos internos, e a pergunta é, o suporte da área técnica é fundamental para a categorização de itens? Então, eu deixo para te responder. Pergunta. Veja só, um dos grandes desafios da metodologia é como a gente implementa, tá certo? Então, um projeto de strategic sourcing, ele não é feito pela área de suprimentos. Ele é feito pela área de suprimentos e uma equipe multifuncional, multidisciplinar, onde nesta equipe necessariamente tem que estar o cliente ou os clientes internos. Então, todo o projeto, ele é desenvolvido a 4 mãos, inclusive os requerimentos, inclusive as especificações, ok? Aqui, Tiago, suprimentos deixa de ter aquela atuação reativa. Ele passa a ter uma ação ativa, ok? Ele é suprimentos, é o profissional, é o líder do projeto, é o category leader que demanda as informações e que cria, e que desenvolve, melhor dizendo, o projeto, tá? Então, todo o projeto, ele é desenvolvido a 4 mãos com os clientes internos. Legal? Muito bom. Então, acho que foi respondida a pergunta do Luiz Antônio. Muito obrigado, Silene. Logicamente que tem todo um processo de como entender os requerimentos, de como entender as especificações, como é que eu transformo as especificações em especificações abertas para que eu tenha um comum entendimento do mercado fornecedor e que lá na frente, no meu processo de cotação, eu tenha concorrência. Então, tem todo um processo, né? Tá certo? Então, aqui... Claro que a gente não vai entrar no detalhe aqui, porque senão a gente vai ficar uns 3 dias, mais ou menos, detalhando. Mas eu acho que o pessoal entendeu ali que é fundamental, não é nem importante, nem nada, é fundamental que toda a parte técnica e requisitantes estejam comprados, digamos assim, nesse projeto, né? Exatamente isso. Então, esse primeiro grupo de etapas é um grupo de... Exatamente. Peraí, deixa eu só fechar aqui, é só um pouquinho. Essas 3 primeiras etapas é onde está a estratégia e a inteligência, tá? Isso aqui é muito bacana, quando a gente começa a desenvolver. Então, a gente hoje tem um cliente no segmento hospitalar, é o 3º ano de projeto nosso, onde a gente está desenvolvendo projetos de strategic sourcing assistidos. Tiago, é muito legal.
Então, hoje são mais ou menos 10 ou 11 strategic sourcings. E quando a gente apresenta isso para o cliente interno nas etapas, né, porque a gente faz essas apresentações periódicas, a percepção do cliente interno, que sempre foi reativa, nunca foi com paciência para suprimentos, nunca foi com credibilidade, né, o relacionamento, muda completamente, sem antes a gente chegar no final. Só mostrando o estudo que é realizado aqui nessas 3 etapas. Legal? Só mostrando o se importar com as necessidades do requisitante, praticamente, né? Sim, é engajá-lo no projeto, Tiago. Uhum. Mais do que isso, entendeu? É trazê-lo. Ele faz parte do projeto. Ele faz parte do desenvolvimento do projeto. É diferente. Legal demais. Tá? Muito bom. O segundo grupo de etapas é onde a gente, com todo essa inteligência, a gente vai propor alternativas, né? Alternativas de modelos de fornecimento, a gente vai, aqui nessas 3 etapas, a gente gera oportunidades, e aí a gente vai propor algumas dessas oportunidades, vai validar, vai propor a validação de algumas destas oportunidades. Algumas outras vão ficar aí num pipeline aí de oportunidades, um roadmap futuro, ok? Uhum. E aqui na etapa 5, a famosa RFI, que é Request for Information, que é uma pesquisa para saber quais fornecedores estão aptos ou não a me fornecer. E o grupo 3 é o grupo de cotação, RFQ, é a Request for Quotation, o processo de negociação, que pode ser de mesa ou eletrônico, e a implementação dos acordos. Então, isso é a metodologia, que é da forma pela qual a gente aborda, o tempo médio de desenvolvimento é em torno de 6 meses. Quando a gente está aprendendo e está fazendo um treinamento assistido, normalmente esse tempo se estende um pouco, porque existe aí um aprendizado e uma divisão entre responsabilidades. Legal? Uhum. Então, Muito é sobre bom. o que eu falo. Então, no livro, Tiago, eu apresento a metodologia exatamente dessa forma, tá? Excelente, as 8 etapas bem divididas, e até o pessoal está interessado aqui pedindo o nome do livro. Eu vou colocar o nome e vou deixar o link para quem quiser comprar também aqui na verdade não vai entrar na descrição por causa de toda essa bagunça, mas também é muito fácil, né? Entra na Amazon lá, procura Strategic Sourcing Silene Bean, que está entre os mais vendidos da Amazon. Exatamente. E quem quiser, tiver mais interesse, depois no final a gente fala dos cursos. Ok? Essa metodologia ela pode ser aplicada a qualquer tipo de compra, em qualquer empresa, tá certo? Desde que eu tenha o controle, né, o conhecimento dos conceitos, faltou aqui embaixo, tá? Dos conceitos, né? Eu posso aplicá-la em qualquer tipo de compra, desde que seja relevante a categoria, né? Esteja lá na curva A dos gastos. E Silene, olha só, eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, tá? Porque o que me parece, conversando com a grande maioria ali do pessoal que atua em compras, eles enxergam, não só os compradores, mas também os proprietários e os executivos das empresas, que essa metodologia é uma metodologia que é para ser aplicada em grandes empresas. Pequenas e médias empresas, ou até empresas de comércio, de revenda, né, atacado ou varejo, elas não conseguiriam aplicar. E, na verdade, essa é uma pergunta que eu quero que tu responda. Eu já imagino qual que é a resposta, eu já falo para muita gente sobre isso, mas, na verdade, tu já respondeu, né? Pode ser aplicado em qualquer tamanho de empresa, qualquer tipo de empresa, né? Então, não existe mais essa história. Minha empresa é muito pequena, minha empresa não dá. Não existe isso, né? Não existe, porque, veja, se eu estou falando de um conceito, né, Tiago, não interessa o tamanho da empresa, o que é importante é o tamanho do gasto, ok? Uhum. Então, eu atuei numa empresa de varejo de eletroeletrônicos, né, onde a gente implementou isso, onde a gente estruturou uma área de compras, ok? Então, o importante é que o profissional, ele esteja imbuído de que compras é assim que se faz. Eu tenho que saber o que eu gasto, qual é o meu histórico, eu tenho que entender o meu mercado fornecedor, eu tenho que saber qual é o meu impacto interno daquilo que eu compro,
não é? Quais são os possíveis modelos de contratação? Eu vou fazer uma pesquisa no mercado para entender quem pode me fornecer. Então, independe, né? Independe do tamanho da empresa, independe do segmento da empresa. Eu sempre tenho que seguir essas etapas. É logicamente que quanto maior o gasto, maior a organização, maior a complexidade. É isso que muda, né? O que muda realmente é isso. Então, legal demais. É o que eu estou falando, o importante são os conceitos. E aí, eu vou comentar aqui algumas boas práticas e alguns desafios, ok? Então, vamos lá. Primeiro, né, como que eu começo a fazer um projeto de Strategic Sourcing, a implementar? A primeira coisa, Tiago, é eu conhecer a metodologia. Eu preciso conhecer a metodologia e eu preciso acreditar que ela vai gerar resultado para a organização. Okay? Eu acho que esse na verdade, o principal ponto, né? Eu acreditar que vai gerar resultados, né? Exato, porque se você não acreditar, como é que você vai fazer outros acreditarem nisso? Como é que você vai vender esta ideia? Porque, na realidade, você vai precisar vender isso dentro da organização o tempo todo, né? Então, você tem que estar imbuído de que realmente isso vai fazer a diferença, ok? Um outro aspecto importantíssimo é ter um sponsor, um patrocinador. Por quê? Quem é esse patrocinador? Normalmente é o principal executivo de suprimentos. É o executivo, é o profissional, né, que está no boarding da organização. É para quem suprimentos responde na organização. Por quê? Porque na hora que você começar a fazer esse projeto, você vai mexer com toda a empresa. E você precisa de um alinhamento estratégico, de um alinhamento executivo com todas aquelas áreas que vão ser impactadas, principalmente os clientes internos, com o projeto, tá? Até porque quando tu implementa o Strategic Sourcing, tu vai mexer na zona de conforto de todo mundo que está envolvido contigo, né? Eu digo, as pessoas, todo mundo que está envolvido com o setor de compras vai ter que sair da zona de conforto. Se não tiver vindo um sponsor, se não tiver vindo o patrocínio de cima para baixo, esse pessoal que está conectado, eles talvez não vão realmente dar o máximo que eles precisam dar para entrar no projeto junto contigo, né? Exatamente. Um exemplo, a gente está fazendo um projeto numa organização que tem várias unidades de negócio. Então, o projeto, né, a equipe do projeto de uma das categorias pediu informação para essas unidades, que elas nem se mexeram. O que a gente precisou fazer? Escalar para o sponsor. Então, lá, né, no Olimpo, houve uma conversa, né, um top-down, onde a equipe recebeu a informação. Então, que legal. Certo? Também esse sponsor, ele vai encabeçar a equipe de trabalho, que é a equipe multifuncional que eu falei. Então, todo projeto precisa ter uma equipe de trabalho, uma equipe de projeto, que é o item 3 que está aqui. Dando um treinamento numa organização nesses dias, quando eu apresentei no projeto, né, no curso, que a gente faz um curso super prático, aplicado, etc. Falei, bom, pessoal, agora para a categoria de cada grupo, vamos aí identificar a equipe de projeto, né? Os clientes internos, as áreas transversais que são impactadas, e eu percebi uma resistência muito grande, mas muito grande dos profissionais. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu senti essa resistência, porque suprimentos se isolou de uma tal forma que trabalha sozinho. Não é assim. Porque suprimentos é uma área de prestação de serviço, ela presta. Sim. É quase o coração da empresa, né, Silene? Porque está conectado com praticamente todas as áreas. PCP, qualidade, marketing. Praticamente todas as áreas têm algum tipo de conexão com suprimentos, né? Com compras, com procurement. Então, se não tiver bem conectado, se não tiver essa característica de servir, né? De ser o suporte de outras áreas, eu acho que
que não vai gerar resultado, né? Vai ficar ali atrás do computador, com aquele tirando pedido lá, que eu chamo da síndrome do tirador de pedido, né? Recebe o pedido, emite o pedido o mais rápido possível, sai correndo a hora que dá o sinal e acaba tudo. Então, se não tem essa conexão com as outras áreas, pode acontecer isso, né? Lógico, e outra coisa, como você falou, né, o servir. Como é que você vai servir sem entender o que o seu cliente precisa? Uhum. Você precisa ouvir o seu cliente, você precisa entender a necessidade dele, não é? Então, isso é condição de sucesso. Não existe um projeto, não existe strategy sourcing se não tiver uma equipe multifuncional, multidisciplinar, como você queira chamar, de projeto. É a condição inicial, a categoria e a equipe. Né? A categoria, o sponsor e a equipe. É nessa ordem que eu estou colocando aqui, exatamente. Legal. Um outro fator de sucesso importantíssimo é como os projetos de strategy sourcing são projetos, né, tem começo, meio e fim, eles têm uma gestão de projeto. Então, ele tem um cronograma, ele tem reunião de status, né, de apresentação das etapas. Então, existe aí toda uma gestão de projetos que se faz condição necessária para a evolução. Também já aconteceu de eu perguntar uma vez para uma executiva se ela aplicava a metodologia. Eu aplico a metodologia. Então, eu sempre pergunto, quanto tempo, né, normalmente, seus projetos levam? Aí ela respondeu para mim assim, lá a gente não tem tempo do strategy sourcing. Falei, puxa, como será isso, né? Uhum. Tem tempo, não tem fim, então qual o resultado? Não, tem começo, meio e fim. É um projeto. Uhum. Tá? Pode demorar mais 6 meses, pode demorar 1 ano, mas tem que ter começo, meio e fim, e tem que ter um cronograma que é apresentado para a equipe, para o sponsor, para o cliente interno, etc. Sim, Okay? porque senão não faz sentido, né? Tu começa um projeto, tu vai lá, analisa a tua categoria, tu olha tudo, tu chama fornecedor, tu negocia, e aí se perde. Aí acaba o strategic sourcing, ninguém sabe o que deu de resultado, se foi bom, se foi ruim, se todas as horas dedicadas elas realmente deram algum retorno. Bem estranho mesmo. Exato, tá? Então, essa é uma condição, é uma melhor prática, e não deixa de ser um desafio, tá? Porque a gente não está acostumado. Deixa eu te fazer uma pergunta, Silene, justamente sobre essa questão de projetos. Tu vê que existe a necessidade, quando tu começa a rodar com muita frequência, ou rodar em várias categorias, de ter vamos dizer, um profissional de compras, mas talvez não seja necessariamente um profissional de compras, mas um gestor de projetos dentro do setor de compras para conseguir organizar tudo isso, ou um profissional de compras com conhecimento em gestão de projetos já consegue resolver isso? É um ótimo ponto, Tiago. Veja, se eu tenho um projeto, o próprio profissional que está desenvolvendo, ele tem essa condição, ok? Agora, se é uma organização que já existe, já está acostumada a fazer, tem vários projetos, é importante ter um PMO, tá? Legal. É importante ter essa gestão, sim. Legal? Muito bom. Muito bom. Uma outra questão importantíssima e que também é fator de sucesso e que muitas vezes inviabiliza a implantação do Strategy Sourcing é que o Strategy Sourcing é um estudo. O que eu quero dizer com isso? É que ele acontece paralelamente ao processo operacional. Então, eu vou dar um exemplo do óleo, como eu comentei. Eu estou fazendo um projeto de strategy sourcing de óleo lubrificante, de hortifruti, de limpeza, de EPI. Paralelamente, a operação está acontecendo. Paralelamente, sim, não pode parar, né? Ok? Não pode. Logicamente que as coisas andam, elas andam de alguma forma paralela, né? Mas eu não posso parar de suprir porque eu estou fazendo o projeto Strategy Sourcing, porque ele demora 6 meses. Uhum. E aí, muitas vezes, Tiago, o profissional não entende isso e aí quer fazer um Strategy Sourcing em 2 meses. Aí não é um Strategy Sourcing, é qualquer coisa, é um sourcing, é o que for, mas não é um projeto de Strategy Sourcing. Então, ele ocorre paralelo, ok? A hora que eu finalizar os acordos, aí passa a valer. E isso também vem aqui
com esse outro paradigma, que é a tal das homologações. Ah, não posso colocar um fornecedor para fazer uma cotação se ele não está homologado. Não pode, por quê? Por que eu não posso? Ah, para eu colocar um fornecedor, eu tenho que homologar. Para eu propor uma especificação nova, eu tenho que homologar a especificação. Por quê? Então, veja, é um estudo. Eu só vou homologar se a minha proposta alternativa ao modelo atual for melhor do que o modelo atual. Porque muitas vezes eu faço o projeto de Strategic Sourcing e só o processo, ele já é uma alavanca de redução de custo. Ok? Às vezes eu não preciso mudar nada. Só a estrutura da metodologia já é uma alavanca de redução de custos. Então, sim, só no momento em que tu reúne as tuas compras, tu já consegue poder de barganha para conseguir negociar melhor. E quando os teus fornecedores veem que existem a possibilidade de outros fornecedores entrar na concorrência, também existe uma grande chance de eles fazerem reduções, né? Exatamente. A gente fez um projeto de computadores. Nós terminamos em junho do ano passado, julho, em plena pandemia, ok? Demanda de computadores. Bom, a gente conseguiu reduzir custos. Eu não posso falar nada detalhado, lógico, mas claro, com o mesmo fornecedor. O mesmo fornecedor, ok? O que nos propiciou isso? O processo. Exatamente o que você está falando. A estruturação, a concorrência, né? O processo feito com todos os fornecedores ao mesmo tempo. O que muitos profissionais falam, cota com esse, depois cota com aquele, aí não conseguiu o resultado, aí vai buscar não sei. Não, pessoal. Precisa ter organização, processo. Okay? É por isso que se chama metodologia, né, Silene? Porque exato, é um método, é um passo a passo. Exato. E a metodologia em si, tá? Ela já é uma alavanca de redução de custos. Só o fato de você fazê-la, de implementá-la, ela já é uma alavanca. Ok? Excelente. Um detalhe importante também, as 3 primeiras etapas, vocês estão vendo a minha gatinha aqui? Não, ela ainda não apareceu na tela. Mas deixa ela participar. Ela está aqui. Se ela não derrubar nada, tá bom aqui. Veja, as 3 primeiras etapas, as 4 primeiras etapas da metodologia, elas são realizadas offline, ok? Ou seja, não existe uma ferramenta eletrônica que nos propicie fazer as análises necessárias. A partir da etapa 5, RFI, RFQ, processo de negociação eletrônico, etc., eu tenho ferramentas no mercado que permitem, né, a automatização da RFI, da cotação, da negociação eletrônica. Até a etapa 4, não, é offline, ok? Aí vem o ponto, né, da pergunta, a primeira pergunta, que é o cadastro e a especificação. Então, chega até mim também o seguinte, Silene, eu só vou começar a fazer um projeto de Strategic Sourcing quando eu arrumar meu cadastro. Não vai ser nunca. Nunca. A história de cadastro ela é eterna em todas as empresas do planeta Terra. Eu acho, pelo menos do Brasil, todo mundo que eu falo é problema de cadastro. Exato. Então, esquece o cadastro, porque dentro da metodologia, como eu respondi foi a primeira pergunta, dentro da metodologia você vai tratar as especificações. Então, no meu exemplo, o óleo XPTO, né, da marca tal, do fabricante tal. Eu vou transformar esta especificação fechada numa especificação aberta, através das características do óleo, da velocidade cinemática, Eu vou aprender a fazer isso. Então, aqueles itens que estavam escritos no cadastro, todos fechados, com marca, com fabricante, vai deixar de ser assim. Por isso que eu falo que o grande lance é a categoria, porque cada projeto de Strategic Sourcing por categoria, você vai resolvendo os problemas. Então, você resolve os problemas de especificação, de cadastro, de processos, de gestão de performance do fornecedor, ok? Dos KPIs. Vai resolvendo um por um, do mais importante
do mais importante, que nem sempre é o maior, né? O mais importante nem sempre é o maior. Depende muito do objetivo, pelo meu ponto de vista, né? Depende muito do objetivo da empresa, mas vai resolvendo um por um, né? Com as especificações, os requisitantes, os fornecedores e assim por diante. Exatamente, esse é o grande lance, Thiago. Você vai resolvendo conforme a relevância, do mais relevante para o menos relevante. Quando você vai fazer uma gestão de cadastro por si só, você começa por onde? Né? Tem que começar por categoria. Legal? Aqui um outro ponto sempre, né, que o pessoal deve estar pensando, puxa, mas 6 meses é um estudo, é um projeto, mas eu não tenho tempo, não é operação, eu faço estratégia, eu atendo as urgências ou faço planejamento, né? Então, pessoal, tem aqui toda uma questão de organização, né, e de priorização. Eu vejo, inclusive, enquanto fui executiva e eu tinha as minhas atividades, eu tinha inúmeros projetos, né? Tinha o projeto de marketing, o projeto de sustentabilidade, o projeto XPTO. Ok? Então, eu posso ter um projeto de Strategic Source. Eu posso ter um projeto que você fizer por semestre, são 2 no semestre. Então, você já vai estar evoluindo pra caramba, mas depende de você. Não adianta chorar, pessoal. Né? Porque lá na empresa eu não consigo. Depende de cada um de nós. Isso, a priorização, como a gente coloca o nosso tempo, como a gente se organiza. E acreditem, isso é para o bem. Porque a partir do momento que você já fez 2 categorias, todas as compras dessas categorias não vão cair mais, não vão pingar mais para você. Imagina que sonho, né? Aí sim, vai ser sensacional. Eu até estava procurando uma pergunta que veio lá no começo, Silene, que fala exatamente sobre isso, do Giovanni aqui, ó. O pessoal, eles acham que eu não vi a pergunta, ou que eu não estou querendo colocar as perguntas, mas eu encaixo as perguntas no momento em que elas fazem sentido. Olha só o que o Giovanni perguntou. Como iniciar o Strategic Sourcing em uma empresa de serviços que insiste em spot? Então, veja, ó, exatamente isso. A questão do serviço ou não, pessoal, isso é outro paradigma. Eu vou responder isso em partes. Empresa de serviço, indústria, qualquer empresa compra, tá certo? Ela compra categorias em função das suas fontes de fornecimento. É isso. Não interessa se ela é serviço ou não. E se a compra é spot, porque hoje é o modelo dela e de 90% das empresas no Brasil. 95% das empresas no Brasil focam no spot. E aí, pessoal, tem um esforço de mudança. Por isso que está lá aqui no comecinho, né? Conhecer a metodologia e acreditar que isso vai fazer a diferença na sua vida e para a organização. Vender a ideia para o teu principal executivo de que pode ser feito diferente. Okay? Então, você primeiro, né, tem que entender, saber, vender a ideia e implementar. Ou trazer ajuda para fazer essa implementação. Né? Muitas empresas trazem ajuda, como esse meu cliente que nos trouxe para fazer um treinamento assistido, onde a gente transfere o conhecimento, e em algum momento essa organização ela vai ser autônoma nos seus projetos de Strategic Sourcing. Agora, eles vivem o mesmo problema de todos, e a gente lá fazendo, né, o meio de campo. Puxa, mas vamos priorizar. Puxa, mas tem uma reunião de projeto. Não posso porque caiu um top-down, famoso top-down. Né? Tá certo? Então, tudo tem uma primeira semente, né, Giovanni, né? A primeira semente você pode plantar. Eu vejo muito que, como tu disse, né, 95% das empresas estão assim, e no meu ponto de vista depende de quem está sentado lá na cadeira, dizer assim, cara, bate na mesa e agora eu vou decidir implementar um projeto de Strategic Sourcing. Vai fazer sozinho? Óbvio que não. Aí é que vai a história do comprador marqueteiro, né? Que eu falo muito, cara, tu tem que saber vender as tuas ideias.
porque não adianta a gente sempre vende, né? Apesar de nós sermos compradores, a gente está sempre vendendo. E saber vender as ideias é o que vai te levar para os próximos níveis da tua carreira. No meu ponto de vista, o Giovanni tem uma baita oportunidade, porque a empresa dele compra serviço spot. Se ele entender a metodologia e levar, e talvez aplicar numa categoria pequena, talvez num projeto pequeno e mostrar os primeiros resultados, ele vai conseguir mostrar o potencial disso para depois alavancar para categorias grandes e tudo mais, né, Silene? Perfeito, exato, sabe? Pedir um crédito, um voto de confiança para o seu gestor. Né? Quem é que não quer qual empresa não quer botar mais dinheiro no caixa? Eu não vi nenhuma até hoje. Então, exato. Se tu leva uma proposta e diz assim, ó, conheço uma metodologia que com pouco investimento vai trazer muito mais lucro, qual CEO, qual executivo não vai querer pelo menos ouvir o que tu tem para dizer, né? Exatamente. E veja, pessoal, uma coisa muito importante. Qualquer investimento em compras na área de suprimentos, ele se paga rapidamente. Porque o mato está sempre alto, tá certo? Então, qualquer iniciativa se paga rapidamente. Qualquer investimento em tecnologia se paga rapidamente. Eu nem toco aqui nas questões de tecnologia, porque senão parece que para implementar a metodologia eu preciso de tecnologia. Não, eu não preciso de tecnologia. Tá? Principalmente no começo, né, Silene? Exatamente, tá bom? Então, esse meu cliente grande, ele não tem tecnologia de compras, ok? E a gente faz todo o projeto offline. Tudo bem? Muito bom. Ótimo. Então, um outro desafio, né, é bem isso que a gente está falando em relação aos resultados, é sempre a pressão de resultados de curto ou de longo. A pressão é sempre no curto prazo. Mas o Strategic Sourcing, ele te dá uma possibilidade de resultados de longo prazo, sustentáveis. Sustentável, percebido e mensurável. Né? Então, são 3 fatores extremamente importantes para quando eu gero valor para a organização através de compras. Mensurável, percebido pela operação, pela organização como um todo, e sustentável ao longo do tempo. Então, eu posso ter um prazo maior de desenvolvimento, mas o resultado, ele é realmente de longo prazo, ok? E deixa para curto prazo aquilo que for para curto prazo, né? Mas as principais categorias, né, da curva A, elas devem ser tratadas de forma estratégica. Muito bom. Na verdade, as pessoas são, por natureza, imediatistas, né, Silene? Todos nós somos, né? Por exemplo, quem quer emagrecer está sempre na luta de comer um doce hoje e provavelmente engordar e segurar esse doce, não comer hoje, porque daqui a 6 meses ou quando estiver na praia vai querer ficar lá de biquíni, não sei o que, e mostrar um corpo legal. Então, todas as pessoas são imediatistas. Vai de nós, mais uma vez, mostrar os benefícios que são muito provavelmente melhores lá na frente, né? E aí, para emagrecer, toma remédio, que vai emagrecer rápido, mas se você não tem uma educação alimentar, parou o remédio, acabou, né? E o Strategic Sourcing nas empresas é exatamente a mesma coisa, né? Exatamente, uma ótima analogia, Tiago. Um outro fator importante também que eu ouço os profissionais questionarem assim, Silene, mas eu não conheço nada de óleo lubrificante. Não tem problema, você vai aprender. A metodologia, ela te propicia aprender. Tá? E aí é muito legal. Isso é uma das coisas mais legais da metodologia, porque você passa a conhecer mais do que o próprio fornecedor, às vezes, mais do que o cliente interno. Quando você mostra para ele informação, números que você levantou que ele não sabia, que ele nem tinha ideia, tá certo? Aí acabou, aí o jogo acabou. Aí você já ganhou o seu cliente interno, ele já está engajado, você já vendeu para o seu sponsor, aí é partir para o abraço depois, tá certo? Mas muito legal, muito legal essa parte, Silene, porque eu sou muito fã de tu entender o produto. Hoje lá em casa, quando tem que sair para comprar panela, sou eu que saio, porque eu passei
na verdade, eu passei praticamente mais de 10 anos comprando utilidade doméstica. E na panela, eu olho para a panela, eu sei a espessura, eu sei qual que é o revestimento, quanto tempo aquele revestimento dura, se a solda tá boa, se o cabo tá bom. Então, tudo isso foi coisas que eu fui aprendendo e sendo especialista naquela área. E faz total diferença, né? Porque quando tu vai conversar com o fornecedor, ele já sabe que não vai te enganar, ele já sabe que tu sabe muito e muitas vezes muito mais que ele. Então, ele vai ter que abrir o jogo para ti, né? Exatamente. A gente está fazendo um projeto, vários, né? Como eu falei, um de benefícios, que quando a gente apresentou a análise de TCO, né, do custo total, que são os gastos internos dentro da organização, para o diretor de compras e para o diretor de benefícios, eles ficaram assim, maravilhados, foi a palavra, porque o que eles tinham em mente é que o projeto ia fazer mais uma concorrência como todas as outras. E a gente foi buscar informação, foi buscar oportunidades, não no preço, não na negociação, mas lá na utilização do valor do benefício que o fornecedor faz, que ele tem, ele gera, né, ele gira o valor financeiro que você passa para ele. Quanto ele ganha com aquilo? Será que ele não pode dividir parte daquilo comigo? Tá certo? Então, veja, é nesse nível de análise que a gente vai com o Strategy Sourcing. Lavanderia, por exemplo. O fornecedor vai no cliente entregar um enxoval 5 vezes por dia. Nossa, por que 5 vezes por dia? Não, mas vamos entender qual é a capacidade do caminhão, qual é a capacidade de armazenamento da unidade, por que não pode receber mais? E se eu colocar uma troca a mais, 1 ou 2 trocas a mais no enxoval, será que eu posso reduzir a quantidade de entregas? Tá certo? Então, pessoal, a metodologia é isso. Por isso que eu falo para vocês que é apaixonante, né? Porque a gente começa a usar a inteligência nossa, né? Desenvolver a nossa inteligência. A gente sai da coisa do preço pelo preço, não é mais isso, né? Pedir desconto, né? Na live com a Paty, com a Patrícia Palácio, a gente falou a mesma coisa. Cara, por favor, não entre numa negociação e me peça desconto, porque aí nem fala que tu viu a live, né? Porque se chega no momento de ter que ficar implorando por desconto, é porque tá fora do jogo, né? Não, esquece, né? Em algum momento eu vou pedir desconto? Vou. Naquelas compras lá que não, mas não é esse o grande barato, né? Não é esse o grande lance. O grande lance é eu buscar oportunidades, né? Sair da caixinha, né? Pensar fora da caixa, realmente. Muito bom. Um grande desafio aqui também de novo, é o trabalho colaborativo. A gente tem que aprender a trabalhar de forma colaborativa, né? Com a organização, com o cliente interno, engajar, vender a ideia, pedir credibilidade, né? Um crédito, né? Um fator de crédito, um voto, né? De crédito, para poder estudar e que o cliente interno contribua, né? Com esse estudo. Trabalhar de forma colaborativa, como eu comentei nesse exemplo de um cliente que não quis, né, acha que não tem que envolver o cliente interno, é um desafio, né? A gente está acostumado a sentar na cadeira e ficar... Né, e querer resolver tudo sozinho. Não é mais assim, né? Trabalhar de forma colaborativa com o cliente interno, com os fornecedores, né? É um trabalho, na realidade, a 6 mãos, né? Não mais sozinho. Nos permitir sair da zona de conforto, né, Tiago? O famoso TBC, né, Silene? Não é? Tira a bunda da cadeira. Pois é, porque, veja, em algum momento eu não vou saber. Eu não sabia nada de óleos lubrificantes. Eu aprendi tudo. Em algum momento eu não sabia. E o não saber não é ruim. Né? Já o Sócrates falava, sei que nada sei. Só sei que nada sei. É bom. É bom, a mente limpa. Se permita não saber. Né? Isso é uma, como é que eu vou dizer, uma atividade que a gente tem que praticar, né? Se permitir não saber, abrir a mente, ouvir, né? Coisas novas.
Eu vejo com frequência não, mas eu já vi várias vezes uma frase que às vezes até parece pesada, mas diz mais ou menos assim: o idiota acha que sabe de tudo, e o sábio tem certeza que ainda não sabe de nada. Exatamente, exatamente, né? Isso, imagine, você veja eu trabalho com isso há 23 anos, né? Algumas categorias eu nunca vi na vida, nunca trabalhei com óleos lubrificantes. Outros já fiz várias vezes. E cada vez que eu vejo que a gente que a gente faz projetos de strategy sourcing que a gente já fez, é totalmente diferente. Porque é outra organização, é outro cenário, é outra realidade. Então, a gente tem que estar aberto para aquela experiência, mesmo conhecendo, né? Por exemplo, Hortifruti Grangeiros foi uma das primeiras que eu fiz, lá nos anos 2000. Já repeti algumas vezes, e a gente está refazendo agora, nesse cliente. E provavelmente sempre aprende alguma coisa. Sempre, total, sempre aprende. É lógico, você traz a tua experiência, traz as melhores práticas, né? Mas é sempre um cenário diferente. Você tem sempre que estar aberto para isso. O fator de sucesso é a governança do projeto, Tiago. O que é a governança do projeto? Um projeto tem gestão, cronograma, status, tem apresentações gerenciais, tem apresentações executivas, e tem aqui a famosa documentação. O que é isso, Silene? A gente chama de book da categoria. É onde a gente documenta todo o projeto no PowerPoint. Então, a gente estrutura as análises no PowerPoint para como eu vou mostrar isso, como é que eu vou vender isto para o meu sponsor, como é que eu vou vender isto para a minha equipe, para o meu cliente interno. A documentação, ela é parte integrante da metodologia e é fator de sucesso. Não só pela questão da venda, mas pela questão da gestão do conhecimento dentro da organização. Né? Hoje eu, profissional, estou desenvolvendo esse projeto, mas amanhã pode ser que eu não esteja aqui. Mas o conhecimento vai comigo, mas também tem que ficar dentro da organização. Então, a documentação, o book, a estruturação dos arquivos, parece bobagem, mas não é. É fator de sucesso, né? Fator de sucesso para uma próxima onda, né, de strategy sourcing. Eu não vou começar do zero, né? Eu já vou buscar aquilo que foi feito e dar continuidade, porque, veja, eu, numa rodada, digamos assim, numa onda de strategy sourcing, eu não abordo todas as oportunidades. Eu vou abordar algumas, né? Talvez porque, naquele momento, a maturidade da categoria me permita só ir até um determinado momento. A maturidade da área de suprimentos, a maturidade da organização me permita ir até um certo momento. E aí eu guardo algumas oportunidades para uma próxima onda. Legal, excelente, Silene. E é outra coisa também tu mostrar um projeto, né? Mostrar o que tu está trabalhando em uma sequência, em uma apresentação bem feita. E principalmente porque geralmente quando tu apresenta são o alto nível de hierarquia da organização e essas pessoas geralmente não têm tempo, elas querem ir direto ao ponto, a ver a parte gráfica, não querem ver um Excel cheio de números. Então faz total diferença quando tu apresenta de uma forma clara e objetiva, né? Até eu coloquei ali na tela o que o Edson Val, ele é nosso aluno, ele disse como eu vou cacarejar, porque a gente fala muito que a galinha, na verdade essa frase eu peguei lá da Juliana Deorac, que foi uma das primeiras lives que eu fiz no ano passado, e ela disse assim, a galinha não adianta ela cacarejar, não adianta ela só botar o ovo, ela tem que cacarejar, e daí a gente fica falando, né? Colocou o ovo, beleza, agora tem que cacarejar para mostrar que tu colocou o ovo, que tu está gerando resultados, né? Exatamente isso. E é muito bacana, né, a gente, enquanto consultoria, e também assessorando a equipe, né, as equipes,
A gente fez a apresentação aí de serviço de limpeza fantástico, de uma complexidade no hospital sensacional, uma complexidade gigante. E a gente escutar de um diretor de compras que passou pela indústria automobilística, que viajou pelo mundo inteiro, e ele expressar de forma aberta ali na reunião que ele nunca havia visto um projeto com tamanha quantidade de informações estruturadas, né? Então, isso realmente mostra, né, quando a gente tem a oportunidade, né, Tiago, nem sempre isso acontece, né, mas quando a gente tem a oportunidade de realizar o trabalho e tem essa credibilidade para realizar um trabalho como esse e conseguir apresentar resultados que realmente impactem, né, isso realmente deixa qualquer profissional feliz. Nós, enquanto consultores, porque nós somos profissionais de suprimentos também, e a equipe, e ao mesmo tempo que a gente vê a equipe se desenvolvendo, né? Então, é extremamente gratificante mesmo. E às vezes o profissional ele vai ter só uma chance, né, de mostrar os resultados. E se não aproveitar aquela chance com tudo que tem, da melhor forma possível, talvez não tenha uma outra. Então, por isso que não espere a oportunidade para se preparar, né? Se prepare antes que a oportunidade chegue. A única questão é que você vai subindo a régua, né? Então, você vai subindo a régua, e aí você tem sempre que estar agora atendendo à expectativa. Uhum. E eu diria que a última melhor prática e o desafio, esse acho que é um dos maiores desafios, Tiago, é fazer a gestão da categoria depois do Strategic Sourcing. Certo? Porque quando você finaliza um projeto de Strategic Sourcing, que você aponta lá os resultados, né? Tudo lindo, mas por enquanto tudo é teórico. E aí a coisa tem que realizar, né? Aquele projeto, o que você estudou e o que você trouxe de forma teórica, agora tem que se realizar. E aí entra a tal da gestão da categoria, né? A implementação dos novos acordos, o acompanhamento dos resultados, das economias, né? Da adesão, da aderência dos acordos em relação ao cliente interno, em relação ao fornecedor. Como é que você divulga os resultados periodicamente, para não esperar o CFO chegar e dizer, pô, cadê aquela economia que você gerou? E eu não estou vendo nada no resultado. Não tá vindo para o caixa. Aquele PowerPoint estava bonito, agora quero ver o dinheiro aqui no bolso. Né? Então, muitas vezes o resultado não vai aparecer por várias questões, mas eu tenho que mostrar que a economia está se realizando, ok? Eu tenho a gestão do fornecedor. A gestão do fornecedor é de responsabilidade de suprimentos, ok? E trazer depois, fazer o acompanhamento, né, dos indicadores, dos resultados e preparar para uma nova onda. Então, eu trouxe aqui, Tiago, o que eu entendo ser melhores práticas e os grandes desafios, né, da implementação aí da metodologia. Nossa, excelente, Silene. A galera enlouqueceu aqui, ó. Melhor live, melhor aula, melhor tudo aqui, ó. Muito bom. Excelente, Silene, muito bom. Eu vou pegar aqui, eu acho que tinha uma pergunta que eu tinha visto que estava aqui, ó, do Edgar, essa aqui é muito boa, tá? Tu quer dar sequência ali e depois a gente entra nas perguntas, Silene? Pode ser. Tá, beleza. Então, aqui eu trouxe os benefícios, mas a gente já falou sobre eles, tá bom? Então, eu vou deixar aqui, eu não sei se depois alguém quiser o material, né, Tiago? A gente pode disponibilizar. Isso, o que eu faço geralmente, Silene, quando tem muitos pedidos, quando tem muita gente pedindo material, aí eu digo para eles assim, ó, manda um e-mail para o contato, eu vou colocar aqui no chat, ó, compradoresdeelite.com, contato@compradoresdeelite.com. E aí, o pessoal que manda aqui tiver online só quem tiver aqui, porque quem não tiver ao vivo perdeu a chance. Então, quem tiver online aí tem a chance de mandar um e-mail para o contato@compradoresdeelite
e amanhã o pessoal aqui da equipe vai pegar todos os e-mails e aí vai mandar o PDF da tua apresentação. Legal, ótimo. Então, eu não vou entrar nesse detalhe, porque aí a gente vai nas perguntas. Aí também no material vai ter aqui meus contatos, né? Tá aqui meu contato, meu e-mail, o meu celular, o WhatsApp. E aqui fala um pouco da organização que eu já falei. Tá ok? Legal. Silene, eu acho que antes de a gente entrar nas perguntas, se tu quiser aprofundar um pouco na questão ali dos cursos que vocês têm, se tu quiser fazer uma chamada aí para o pessoal conhecer mais, quem tiver interesse, entra em contato por aquele e-mail que tu mandou, mas só explica um pouco melhor, porque tem um monte de gente sempre procurando por cursos, e aí todos os cursos eles ajudam a subir a maré, né? Uma vez que a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, eu digo. Então é muito importante que a gente tenha a disponibilidade de cursos de um nível de alto nível para que o departamento como um todo suba a régua no Brasil, né? Ótimo. Então, obrigada, Tiago. Então, nós temos cursos abertos, como eu comentei. Eu ministro todos os treinamentos de Spend Analysis e de Strategy Sourcing dentro do Enlace. Nós acabamos de fazer um treinamento nesse mês de abril e deve haver uma nova turma agora em junho, ok? Então, Tiago, veja, Spend Analysis é onde eu aprendo a categorizar os gastos, é um curso de 8 horas, e o Strategy Sourcing é um curso de 16 horas, ok? Além desses cursos, eu consigo escrever aqui no chat alguma coisa ou não? Eu acho que sim. Tá, vamos ver aqui se eu consigo. Vou pôr aqui, www.enlace.org, ok? Isso. Então, coloca aí que eu vou colocar na tela, bem. Isso. Vem também... aqui no private. Veio aqui para mim. Eu vou copiar aqui e vou colocar. Deixa eu só responder antes que tu continue aqui rapidamente, Silene, que o Bruno disse que não recebeu. Manda de novo, Bruno, que teve alguns materiais que a gente não conseguiu disponibilizar, mas com certeza quem tiver online agora, manda e-mail ali para aquele e-mail que vai receber. E aqui o site da Silene está na tela aí para quem quiser acessar. E o WhatsApp, tá? Aí, quem tiver interesse, entra no site ou te manda um WhatsApp ali para maiores informações. É isso, né? Exatamente. Então, quem vai atender é a Andréia, que é a nossa assistente. Ela é sensacional. Todo mundo gosta dela. Ela vai fazer uma condição especial para você. Os nossos treinamentos estão sendo todos online, ok? A gente já faz isso há mais de 4 anos, então isso não pegou a gente de surpresa, pelo contrário. E outros temas, né, como negociação. Agora a gente está lançando os treinamentos totalmente EAD. O nosso primeiro lançamento foi o de negociação para suprimentos, para compradores. A Andréia também pode dar informação sobre isso. E a gente tem lá no site uma gama enorme de treinamentos. Hard skills, técnicos como esse, soft skills de comunicação, de relacionamento interpessoal, gestão de projetos, né? Supply chain para compras, e o nosso FPC, que é o Programa de Formação de Compradores, para quem está iniciando, é uma ótima oportunidade. São, acho que 26 ou 28 horas de treinamento. Também muito legal, tá? A gente tem aqui no GSEC, que é o nosso programa de certificação, nós temos uma turma de 68 alunos. Então, muito legal. Bastante gente passando por aí. Excelente, muito bom, Silene. Bom demais, mas assim, muito, muito bom. Olha só, eu vou pedir agora, fazendo a minha chamada aqui, eu vou pedir uma ajuda para todo mundo que está online, tá? Hoje eu estou concorrendo a uma vaga de consultoria. Eu quero que alguém olhe o meu negócio e faça uma consultoria. Então, o que eu vou pedir para todo mundo que estiver online aí? Vocês vão no Instagram do cara chamado Márcio Marçal. Esse cara aqui, ó.
Vocês vão lá no Instagram dele, quem tiver Instagram, Márcio Marçal, o Instagram é Márcio Marcal, Márcio Marcal. Assim, vão lá no Instagram dele e só mandem no direct assim, ó, chama o Thiago. Manda um direct para ele, chama o Thiago. Porque ele vai olhar para o meu negócio de marketing digital como um todo e vai me dar algumas dicas. Isso vai ajudar todo mundo que está aí no lado de compras também, porque a ideia é sempre melhorar o nosso negócio e evoluir. Então, esse cara, ele é um dos gênios aí do marketing digital no Brasil, eu gosto muito dele, e aí ele disse que quem surpreendesse ele iria receber uma consultoria gratuita. Eu imagino que se ele tiver um monte de gente mandando direct para ele, dizendo assim, chama o Thiago, ele vai se surpreender e vai me chamar aí para consultoria. Então, como eu nunca peço nada para vocês, esse vai ser o meu chamado para vocês no dia de hoje. Quero aproveitar e agradecer a Silene demais pela live de hoje. Foi uma aula, eu aprendi muito, mas muito mesmo. Silene, excelente, muito obrigado. Parabéns pela profissional aí que tu já vem sendo desde 2016, colocou o livro aí nas prateleiras, está entre os best-sellers do Brasil. Parabéns por essa carreira excepcional que tu vem desenvolvendo, né? Porque ainda tem muito, como diz o Guilherme Benchimol lá da XP, é só o começo, então a gente tem muita estrada aí ainda para andar. Então, parabéns, excelente, foi um prazer enorme conversar contigo. Eu vou ficando por aqui e eu deixo tu encerrar a live do jeito que tu quiser, chamando as pessoas, fazendo o que tu quiser. Tá com a palavra aí. Muito obrigado, Silene. Pessoal, Thiago, puxa, agradeço a oportunidade. Vocês perceberam, eu adoro falar sobre esse assunto. Espero encontrá-los aí nos nossos cursos, ok? Nos procurem. As organizações que também têm interesse em fazer consultoria, em fazer um treinamento assistido, fiquem curiosos e nos procurem aí para entender um pouquinho como que a gente faz isso, tá? Como que a gente consegue alavancar as áreas de compras, como é que a gente alavanca as áreas, os profissionais no processo de capacitação, né? Porque a gente muda uma área mudando pessoas, né? Nenhum processo de transformação acontece se as pessoas não forem a força motriz. Você pode ter processos, você pode ter tecnologia, mas se a pessoa, as pessoas, os profissionais não estiverem capacitados e não forem a força motriz, nenhuma mudança acontece. Por isso que eu falo para vocês que isso começa por nós, ok? Então, agradeço. Depois eu queria muito ver os comentários, queria muito ver. Se vocês tiverem dúvidas, usem aqui o WhatsApp, façam as perguntas que eu respondo muito mais rapidamente do que por e-mail. Fique à vontade, o contato está estabelecido. Espero ter outras oportunidades aqui com vocês, Thiago. Parabéns pela iniciativa. Parabéns. Valeu, obrigado, Silene. Olha só, deixa eu aproveitar aqui que tem um monte de gente online e tem uma pergunta muito legal que o Sérgio Costa fez sobre os treinamentos de vocês. Ele queria saber se a certificação é equivalente ao ISM dos Estados Unidos ou o ICPS. Ele perguntou antes, a certificação é equivalente ao ISM para CSCP? Não é. É uma certificação interna, não é uma certificação nossa, ok? Não é. A gente tem uma parceria eu ainda não posso falar, porque isso ainda está para ser divulgado, mas a gente está fazendo uma parceria com uma instituição onde vamos ter certificações internacionais, tá legal? Essa certificação é uma certificação interna Brasil Enlace, ok? E que tem muito valor, pessoal, que tem valor. Tanto que a gente tem aí 70 alunos hoje. Que gera muito valor, que coloca o comprador tira da parte transacional, operacional e coloca ele na parte estratégica, que é o que, no meu ponto de vista, as empresas estão precisando e principalmente estão querendo, né? Exatamente isso, Thiago. Ok? Muito obrigada. Massa demais. Valeu, obrigadão, Silene. Tchau. Muito obrigado. Tchau, até a próxima. Tchau.
Valeu, pessoal. Obrigado a todos. Uma ótima noite. Aproveitem aí. Quem quiser reassistir a live, vai ficar gravado no YouTube. Sigam a Silene no @Enlace, Instituto_Enlace. Tem o canal no YouTube também. E é isso aí. Vamos para cima. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! E no LinkedIn.